Situação do uso das drogas em São Tomé e Príncipe é preocupante. A diretora do Instituto de Luta contra Estupefacientes estará em direto no telejornal. Mercado informal, vantagem e desvantagem no debate organizado pela incubadora de empresas de base alargada. Fiéis católicos na missa em homenagem à visita do Papa João Paulo II a São Tomé e Príncipe. Presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, inicia campanha para as eleições presidenciais de 8 de agosto. A todos, muito boa noite. Está a começar o telejornal. A situação do uso das drogas em São Tomé e Príncipe é preocupante. A confirmação é da diretora do Instituto de Luta contra Estupefacientes. Ivete Lima confirmou este facto depois de uma palestra realizada no Liceu Nacional sobre o uso das drogas. Cada vez há mais jovens santomenses a fazer o uso das drogas. A confirmação é de Ivete Lima, diretora do Instituto Nacional de Luta contra a Droga. Tem uma grande preocupação atualmente, principalmente o consumo de bebidas alcoólicas e o consumo de cannabis, que é o liamba, é bastante preocupante no seio da camada juvenil. E tendo em conta, como sabemos, que mais do que 78% da população santomense tem menos de 35 anos, é uma questão que temos que efetivamente debruçar e com muita atenção, de forma a debelar a tendência do aumento desse consumo. Alguns problemas resumem-se na utilização de drogas lícitas, como as bebidas alcoólicas, mas existem aqueles rapazes e raparigas que experimentam as drogas ilícitas e mergulham-se em grandes problemas. Os alunos, não é? Os estudantes, quando consomem droga, nós sabemos que vai haver uma total desconcentração por parte dos alunos. A memória vai ser afetada, não é? O pensamento também vai ser afetado. Vamos imaginar um aluno que pertence ao quadro de honra. Quando ele está, não é, sob o efeito de álcool ou ele consome isto diariamente, a sua produtividade ele vai sair claramente do quadro de honra. A sua produtividade vai diminuir drasticamente. Então, para os estudantes, esse é um efeito, não é, muito evidente que podem apresentar. Entretanto, mesmo quando se trata de drogas lícitas, como o álcool, o seu uso também tem provocado grandes constrangimentos na vida da juventude e, em particular, na vida dos estudantes. Nós começamos a ver que os nossos jovens começam a beber mais cedo, cada vez mais cedo, e as consequências são que mais cedo ficam viciados nas drogas e mais cedo têm as consequências do seu uso, né? Nesse caso das bebidas alcoólicas, né? Das doenças que antigamente eram muito pouco manifestadas e só normalmente os adultos é que apresentavam, e hoje nós já vemos que as nossas crianças, ou seja, nossos jovens e adolescentes também já apresentam essas mesmas patologias. Está a falar de que patologia? Nós estamos a dizer, por exemplo, do consumo excessivo do álcool, do uso abusivo do álcool, do vício e de certas atitudes que hoje nós encontramos na nossa sociedade provocadas por seu uso abusivo. Por exemplo, nós temos o estado de embriaguez, as brigas, os acidentes de aviação, dentre outras, né, que são provocadas. A hipertensão também. A hipertensão arterial, que mais cedo se manifesta agora na camada juvenil. A palestra sobre as drogas foi uma iniciativa do Programa de Luta contra as Drogas, com o objetivo de chamar a atenção para os constrangimentos dos estupefacientes na vida das pessoas, no sentido de promover uma sociedade mais saudável em São Tomé e Príncipe. Para falar sobre a situação das drogas em São Tomé e Príncipe, junta-se a nós em direto neste telejornal a diretora do Instituto de Luta contra Estupefaciente, Ivete Lima. Muito boa noite, obrigado por ter vindo aqui ao telejornal para podermos olhar de uma forma global, em síntese, sobre a situação da droga no país. Perguntaria qual é a situação atual, de facto, sobre o consumo das drogas em São Tomé e Príncipe. Antes de mais, boa noite.
O resultado dos dados estatísticos, portanto, em São Tomé e Príncipe, nós já realizamos 4 estudos. Essa é a razão que nós chegamos à conclusão o aumento do consumo de bebidas alcoólicas e substâncias psicotrópicas. O primeiro estudo foi realizado em 2010, o segundo estudo realizamos em 2014, o terceiro estudo nós realizamos em 2016 e em 2017 o Unicef também realizou o quarto estudo. Logo, todos esses estudos apontam para o aumento do consumo de bebidas alcoólicas e substâncias psicotrópicas no seio dos jovens e adolescentes na faixa etária dos 10 aos 24 anos. Sim, senhor. Sobre esta matéria a qual o Instituto está a trabalhar, é referente ao estudo 2016 ou 2017? Bem, sobre a referência do estudo 2016, o estudo que o Instituto da Droga e Toxicodependência realizou em 2016, foi um estudo realizado na região autónoma do Príncipe, no distrito de Água Grande, concretamente no Liceu Nacional, no distrito de Mesos, foi realizado um inquérito na escola Manuel Margarido e a secundária, e também na escola de Algés. Portanto, desse estudo, nós inquirimos 3.800 jovens e adolescentes da faixa etária de 10 aos 24 anos e tivemos uma percentagem bastante elevada em termos de consumo de bebidas alcoólicas. A faixa etária mais elevada dos 20 aos 24 anos, em que nós detectamos 68% do consumo de bebidas alcoólicas. E a diferença entre rapazes e rapariga não é tanto, porque em termos de consumo de cerveja, o sexo masculino 44% e o sexo feminino 43%. Face a esses dados, o problema do consumo das drogas ilícita, nesse caso, constitui um problema de saúde pública? Constitui, evidentemente, porque qualquer indivíduo, para passar o consumo de drogas ilícitas, ele passa primeiro pelo consumo de bebidas alcoólicas e do cigarro, e depois para drogas mais pesadas, que são drogas ilícitas. Relativamente ao cigarro, também tivemos uma percentagem de 2,5% do consumo do cigarro na faixa etária dos 10 aos 24 anos e também em termos de vinda palma, tivemos um consumo bastante elevado. Bastante elevado. Deste estudo que realizaram em 2016 e que os dados apontam para um aumento preocupante das drogas lícitas e também ilícitas, qual é a conclusão que chegaram? O que leva, de facto, os jovens, enfim, a população a consumir essas drogas? Bem, desse estudo nós constatamos várias causas. A primeira, relativamente a uma das causas, é o grupo de jovens que querem experimentar e começam primeiramente por bebidas alcoólicas e também nas festas noturnas. E uma das maiores causas também que nós vimos é que o consumo de bebidas alcoólicas ela é vendida de uma forma ambulatória em todos os cantos da cidade capital, em todo o país. Vê-se a venda de bebidas alcoólicas em todos os cantos de uma forma generalizada e não há medidas de fiscalização. E outra questão também é o aumento do fabrico de bebidas alcoólicas locais e também aumento de importação. Podemos constatar que o que vende mais na nossa praça é bebidas alcoólicas. E por todo canto, por todos os quiosques, todas as lojas, vende-se mais bebidas alcoólicas. E depois, outra questão também, que é a própria família. A família também deixou de exercer o seu papel de educador, de transmissor, de responsável para transmitir os valores, as normas e a ética. E eu creio também que a própria família perdeu a força, porque dentro da família tem que haver limites. Certo. E dá a impressão que as crianças, os jovens e os adolescentes têm muita liberdade. É preciso impor limite em certas coisas. Se nós olharmos um pouco para aquilo que é a realidade da sociedade atual, sobretudo no campo criminal, o aumento de crimes está associado diretamente a este aumento do consumo das drogas? Evidentemente, porque uma pessoa, quando está sob efeito do álcool, está sob efeito de outras drogas, não tem a capacidade de discernimento, não tem a capacidade de raciocínio, o seu processo cognitivo está bloqueado.
Portanto, logo, há uma relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e vários tipos de crime, inclusive o consumo de bebidas alcoólicas com o aumento de vários tipos de doenças, principalmente doenças transmissíveis. Sim, sim. Ivete Lima, diretora do Instituto das Drogas e Estupefacientes, como é que olha, no fundo, também para a medida do Governo em, no fundo, aumentar, no fundo, a taxa de importação de bebidas alcoólicas? No seu ponto de vista, isto por si só é suficiente ou é insuficiente? Não, eu acho que é uma das medidas boas que o Governo tem estado a fazer, aumentar a taxa de importação, e também temos a direção de regulação de fiscalização, que tem estado a fazer o seu papel em termos de fiscalização, e também outras medidas punitivas e medidas repressivas são necessárias. E também eu volto a frisar a educação, porque a única arma que nós temos para combater e lutar contra o consumo excessivo de droga e bebidas alcoólicas é a educação. Porque a educação, só com a educação nós conseguimos mudar a mentalidade, mudar o comportamento, consciencializar. Porque as pessoas quando bebem ou quando usam drogas terão que ter a consciência do mal que estão a fazer a si próprio. E causando mal a si próprio, estão a causar mal à família, a causar mal à sociedade. Portanto, é um conjunto de males que vem, inclusive, à própria economia do país. Olhando para estes resultados e também para um estudo independente que foi realizado por uma investigadora, Luso São Tomense, qual é a diferença, afinal? Porque também no Parlamento ontem os deputados faziam referência a esse estudo cuja a situação é preocupante. Bem, relativamente a esse estudo, nada veio nos contribuir, porque, como eu disse atrás, nós já realizamos 4 estudos. E os 4 estudos que nós realizamos apontam para um aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, esse estudo só veio, mais uma vez, reforçar aquilo que nós já sabemos. E tendo em conta, foi um estudo realizado por uma investigadora, e quanto eu sei, esse estudo, o inquérito, não passou pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo o regulamento do Instituto Nacional de Estatística, qualquer estudo que nós queremos fazer em Santo Tomé e Príncipe, o inquérito deve passar por essa direção para ser validado. Bom, é uma iniciativa da autora e que eu respeito, mas esse estudo simplesmente veio reforçar. Segundo a informação, aquilo que eu pude assistir ontem na TVS dos deputados, pronto, o que acontece é que muitas vezes, quando nós realizamos estudos, disseminamos, publicamos e convidamos as pessoas não aparecem, porque esses dados não são dados novos. O estudo de 2014 já revela 70% do consumo de bebidas alcoólicas. E no seu ponto de vista, que estratégia que o gabinete tem, juntamente com as autoridades, para poder estancar, no fundo, o fabrico dessas bebidas artesanais, também que constitui um problema para a saúde pública e a sociedade? Bem, a nível do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, do Instituto da Droga e Toxicodependência, nós temos um conjunto de medidas, nomeadamente a criação de alguns decretos, está na sua preparação, intensificar a campanha de informação e sensibilização, e também estamos a trabalhar com a Direção de Regulação e Fiscalização do Comércio. É um trabalho em conjunto com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, e também temos uma comissão em que envolve os representantes dos ministérios, as ONGs, associações religiosas, as igrejas, de forma a unirmos os esforços para realizarmos uma campanha massiva a nível nacional, de forma a diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente na camada juvenil. Porque é importante que eles tenham a consciência das causas e das consequências desse consumo para o seu desenvolvimento harmonioso, o desenvolvimento cognitivo e mesmo o processo de aprendizagem. É preciso que os jovens tenham consciência. Olhando para a situação do consumo das drogas, que é bastante alta, se olharmos para o Sistema Nacional de Saúde, está preparado para poder, no fundo, tratar toxicodependentes? Eu creio que não, porque prevenir é mais fácil do que curar. Curar, eu creio que, tendo em conta a situação econômica, a situação financeira que o país atravessa,
é preciso nós optarmos pela prevenção, uma prevenção primária. Porque tratar um toxicodependente, nós teríamos que ter um centro de reabilitação, um centro de desintoxicação, teríamos que ter pessoas especializadas, teríamos que ter medicamentos, que eu acho que nós ainda não estamos à altura, porque temos muitos problemas a resolver em relação à questão dos toxicodependentes. O plano com o qual o Instituto trabalha, que é do Estado, no fundo, prevê essas situações a curto, médio e longo prazo? Sim, dentro do plano do Instituto da Droga e Toxicodependência temos o plano a médio prazo, a curto prazo e a longo prazo. Sim, sim. E paulatinamente nós vamos desenvolvendo essas atividades. Quais são os parceiros que apoiam, no fundo, o Instituto no combate a esse problema? Bem, em termos de parceiros nós temos a Unicef, depois também temos em termos dos setores, trabalhamos em conjunto com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e algumas ONGs e as igrejas. Ivete Lima, diretora do Instituto da Droga e Toxicodependentes, muito estupefaciente, muito obrigado por ter vindo aqui ao Telejornal para poder entrar a falar um pouco sobre a situação e o trabalho que estão em curso para, no fundo, combater este problema. Mercado informal, vantagens e desvantagens foi tema de uma palestra realizada na tarde desta quarta-feira no Centro Cultural Brasil São Tomé. A palestra foi organizada pela incubadora de empresas de base alargada no âmbito do ciclo de debates Economia Aberta. O mercado informal é um setor que tem vindo a crescer na economia nacional. Quais os efeitos negativos e positivos desta informalidade? O que está por trás da mesma e o que se deve fazer para travá-la? São estas algumas questões que estiveram em discussão nesta terceira palestra do ciclo de debates Economia Aberta, organizada pela incubadora de empresas de base alargada. Temos a sensação que a informalidade tem estado a disparar em São Tomé e isto tem algum impacto no nosso circuito econômico e também, por outro lado, também cria alguma desmotivação para quem queira realmente estar na formalidade. Então, nós como incubadora de empresas, nós não estamos só preocupados com incentivar e convidar pessoas a serem empreendedores, nós também estamos preocupados com o ambiente assim propício para que haja realmente empreendedores a ser de sucesso. Rafael Branco, empresário e antigo primeiro-ministro, foi um dos oradores e defende que a informalidade no mercado econômico não é toda ela negativa e explica porquê. Essa economia informal é importante para largos segmentos da população. Sem essas atividades informais, milhares de famílias não tinham condições de garantir um rendimento para cuidar de si e da sua família. Portanto, nós devemos olhar para isso com algum respeito e devemos olhar com isso de uma maneira até positiva. É verdade que tem desvantagens, certamente que há desvantagens, porque a economia informal está bastante alargada, há muita gente que não paga impostos. Alex Fernandes, licenciado em auditoria financeira, que também foi um dos oradores, tem uma visão contrária. O mercado informal muito pouco contribui para o PIB. O mercado informal contribui muito para a redução da produção nacional. O mercado informal é no mercado informal onde nós encontramos diversas situações. A vulnerabilidade, existem diversas vulnerabilidades dentro do mercado informal relativamente à questão do gênero, às senhoras, ao trabalho infantil, à questão do próprio crime organizado, acontece muito no mercado informal, a lavagem de capital. Então o mercado informal apresenta um conjunto de fragilidades que de facto nós temos que trabalhar como forma de colmatar o mesmo. A palestra teve ainda como orador o professor universitário Fausto Dalva. Perante o crescimento deste mercado, todos estão de acordo que é preciso criar condições para regularizar a situação.
Nós temos aquela responsabilidade em promover o setor privado, mas nós temos que assim promover com alguma base e com alguma consciência de esfera que são basilares para que haja realmente o setor privado forte e sólido. A incubadora de empresas de base alargada espera, com o final desta terceira palestra do ciclo de debates Economia Aberta, produzir ainda este ano um relatório contendo as conclusões e recomendações saídas destas palestras. Fiéis católicos santomenses homenagearam esta terça-feira o Papa João Paulo II por ocasião da passagem do 25º aniversário da sua visita a São Tomé e Príncipe. O ato teve lugar na Sé Catedral numa missa celebrada pelo Bispo Dom Manuel António. O 25º aniversário da visita do Papa João Paulo II a São Tomé e Príncipe não passou despercebido no país. Reunidos em missa na Sé Catedral, os fiéis renderam homenagem ao homem que teve um papel importante no processo de democracia em vários cantos do mundo. Há 25 anos estava este país a começar a dar os primeiros passos na democracia e é preciso ver que essa democracia vem depois da queda do bloco comunista, teve uma grande influência também para isso. Toda a gente reconhece o papel importante que o Santo Padre teve na mudança que se operou na Europa e um pouco por todo o mundo, e também São Tomé acabou por sofrer as consequências, digamos, dessa queda do Muro de Berlim, abandonando também ela o regime de partido único. Para Dom Manuel António, a vinda do Papa foi uma confirmação da importância que tem na história da Igreja esta diocese. Sendo esta Igreja São Tomé uma das dioceses mais antigas a sul do Saara, sem dúvida que a presença do Papa aqui também acabou por ser uma confirmação da importância que tem na história da Igreja esta diocese de São Tomé e Príncipe. Ele mesmo agradeceu aos missionários, aos sacerdotes, aos catequistas, àqueles que se empenharam ao longo dos séculos na evangelização deste povo, fazendo um apelo para que essa mesma evangelização continuasse. O bispo recordou o conteúdo da homilia feita na altura da sua visita pelo Papa. Uma homilia que ele centrou em dois aspectos. Na própria homilia foi sobretudo a família que mereceu uma atenção muito particular, o apelo é que nós continuemos a acreditar na família, e depois, no fim, aquela observação ao facto das ilhas de São Tomé e Príncipe, também elas terem sofrido o drama da escravatura ao longo dos séculos da sua história, e este apelo de solidariedade primeiro com a história deste povo sofrido, e o apelo a que hoje nós, de facto, não caiamos mais nessas situações de opressão do outro. A altura serviu ainda para recordar a figura de João Paulo II e o papel que ele teve na Igreja e na sociedade no seu todo. Quanto a uma eventual visita do atual Papa Francisco a São Tomé e Príncipe, Dom Manuel António mostrou-se pouco convincente nesta hipótese, afirmando que a viagem do Papa Francisco tem sido mais profética que pastoral. Veja, daqui a pouco, adiamento do julgamento dos soldados do Sudão do Sul acusado de estupro e assassinato. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, iniciou a campanha para eleições presidenciais de 8 de agosto. O chefe de Estado cessante foi admitido pela Comissão Eleitoral Independente, candidato à sua própria sucessão. O presidente cessante Uhuru Kenyatta está em campanha presidencial depois de receber luz verde da Comissão Eleitoral Nacional. Kenyatta e seu vice-presidente William Ruto encontram-se na corrida
a 2 meses das eleições presidenciais. O presidente, ainda em funções, afirma que o seu programa baseia-se na unidade do país. Queremos que nossos jovens, nossos idosos, são tidos em conta na tomada de decisões para garantir que não é genuína igualdade e progresso equitativa em toda a nossa República. Hoje é o primeiro dia oficial para a segunda tomada de posse do presidente Uhuru Kenyatta, a partir de 9 de agosto, para ser presidente do Quênia para os próximos 5 anos. A Comissão Eleitoral já validou 8 candidatos. A oposição constitui uma coligação em torno de Raila Odinga, que pela terceira vez concorre sem sucesso às eleições presidenciais. Uhuru Muigai Kenyatta. Eu revi os seus documentos e tenho a honra de anunciar que Uhuru Kenyatta Muigai é o candidato à eleição presidencial e William Samuel Ruto, seu vice-presidente, para as próximas eleições gerais em 8 de agosto, afirmou o presidente da Comissão Eleitoral Independente. A Comissão Eleitoral já apelou aos candidatos para primarem em campanha pacífica. Foi adiado o julgamento dos militares sul-sudaneses acusados de assassinato e estupro. A Organização dos Direitos Humanos pede um julgamento justo. É pela segunda vez que foram apresentados aos juízes de um tribunal militar em Juba. Os 13 soldados sul-sudaneses são acusados de assassinato de um trabalhador humanitário e de estupro de 5 colegas estrangeiros. Vão esperar para saber o seu destino. O julgamento foi adiado para 21 de junho. A maioria das testemunhas são esperados para comparecer no tribunal, ou neste caso estão no exterior, incluindo as próprias vítimas, por isso a audiência foi adiada. Organizações de direitos humanos, no entanto, acreditam que os acusados não terão direito a um julgamento justo, tudo porque são mantidos em um tribunal militar, com as dificuldades de acesso às testemunhas e ao público. O assassinato e estupro ocorreu durante um ataque contra o hotel em Landa, em Juba, 11 de julho de 2016, quando as tropas do presidente Salva Kiir chegou depois que as forças leais ao vice-presidente Riek Machar após a luta de 3 dias. O ataque mais grave contra o auxílio desde o início da Guerra Civil no Sudão do Sul, em 2013, durou várias horas. O governo camarunês prendeu 3 dezenas de militares do seu país envolvidos no teatro das operações contra o grupo terrorista nigeriano Boko Haram. Os soldados foram detidos por terem reivindicado o pagamento de bónus salariais. Cerca de 30 soldados camaruneses envolvidos na luta contra o grupo insurgente Boko Haram foram presos e enviados para a capital Yaoundé. Os soldados fazem parte do grupo misto conjunto de combate a atividades de Boko Haram na região do Lago Chad. Os militares iniciaram protestos durante o fim de semana exigindo o pagamento de bônus salariais. O Ministério da Defesa esclareceu que os soldados envolvidos na luta anti-Boko Haram não têm direito a bônus como os seus colegas nas missões de paz da ONU. Boko Haram tem ameaçado toda a região do Lago Chad. A Força Multinacional Conjunta encarregada da luta contra Boko Haram tem 10 mil soldados dos Camarões, Chad, Níger e Nigéria. A prisão dos soldados acontece numa altura em que o presidente Paul Biya afirmou que o seu governo vai analisar as reivindicações dos militares. França e Tunísia estão a criar base comum para combater o terrorismo. Os 2 países preparam-se para reforçar a cooperação no campo da defesa. A luta contra o terrorismo no centro da visita do ministro francês dos Negócios Estrangeiros. França e Tunísia não poupam esforços no combate ao terrorismo. Sábado, novamente, um corpo sem vida de um jovem tunisino sequestrado no dia anterior pelos jihadistas foi encontrado na região de Monte Migaila, no oeste centro da Tunísia. Daí a necessidade de Paris e Tunis para estabelecer uma parceria com a luta comum contra o terrorismo. Partenariat particulier
C'est aussi un combat commun contre le terrorisme, vous l'avez indiqué tout à l'heure. Esta parceria especial significa também uma luta comum contra o terrorismo. Temos estado ao seu lado, você está do nosso lado, e nós temos que reforçar a nossa cooperação de segurança. Uma visão de leste compartilhada pelo chefe da diplomacia tunisina para Gamis Jouniu. O flagelo terrorista exige solidariedade indefetível de todos os países amantes da paz. Uma visão de resto compartilhada pelo chefe da diplomacia tunisina para Gamis Jouniu. O flagelo terrorismo exige de facto solidariedade entre os países amantes da paz. A Tunísia enfrenta um aumento do movimento jihadista. É a imagem da França sob estado de emergência por mais um ano. Os militares do Movimento de Libertação da República Centro-Africana exigem o cumprimento do acordo de cessação das armas. Caso contrário, ameaçam voltar à guerra. Em Biroa, a 1.200 km de Bangui, na República Centro-Africana, os combatentes do Movimento de Libertadores da República Centro-Africana, composta por 90% de muçulmanos, um grupo militar político do ex-movimento Seleka que derrubou o ex-presidente François Bozizé em 2013. Essas pessoas dizem que pegaram armas para protestar contra o que chamou a marginalização da sua prefeitura. Estamos esquecidos pelo governo central em Bangui desde a independência. Não temos estradas, nem hospitais, nem escolas, sem água potável. É porque também queremos mostrar que somos como os centros africanos, os nossos irmãos da capital. Aqui é a razão que nos levou a pegar em armas. Graças ao seu programa de mobilização e reinserção, os antigos combatentes ganham cerca de $6 por dia trabalhando neste ateliê. O número 1 do movimento pediu o cumprimento total das recomendações de Bangui. Si nous faisons la révision de cet accord, il y a l'intégration dans le corps en uniforme de ces ex-combattants. Se fizermos a revisão do acordo, estabelecer a reintegração dos ex-combatentes, existe ainda a formação socioeconómica. Por tudo isto, queremos que o acordo seja respeitado. O chefe do Movimento de Libertadores da República Centro-Africana ameaça para desenterrar o machado e as principais demandas do movimento não foram cumpridas. Bem-vindos à segunda parte do telejornal. A equipa de futsal de Caué, vencedora do torneio interdistrital realizado no passado sábado no Polo Desportivo de Guadalupe, recebeu esta quarta-feira um conjunto de materiais desportivos. A oferta é do Ministério da Juventude e Desporto em reconhecimento pela conquista do torneio. 5 dias depois de levantar o troféu em Guadalupe, esta quarta-feira a equipa de Caué recebeu das mãos do titular da pasta dos desportos um conjunto de materiais desportivos. O lote fazem parte camisolas, bolas, sapatilhas, meias e outros. Uma oferta que deixa a equipa de Caué mais motivada para continuar a praticar o desporto. O equipamento não apenas cumpre o papel de identificação das equipas, não é? Como também permite que a nível técnico, a nível de autoestima, uma equipa possa ter resultados melhores. Mas isso, para que se possa ter resultados bons, é preciso uma outra vertente, que é a prática constante e a atividade física, que é muito importante para que se possa resistir um embate desportivo contra uma equipa adversária. Ajuda bastante e nós emprestamos pessoa equipamentos para nós jogar com ele, mas tendo em conta nós já temos um par de equipamentos. Agradeço muito ao Ministro de Juventude e Desporto. Por sinal, Marcelino Sanches, que enquanto titular da pasta da Juventude e Desporto não tem poupado esforços para ver a juventude santomense melhor posicionada na sua mais diversa vertente,
com destaque para o desporto. O grande objetivo do governo é mobilizar os jovens e sensibilizar os jovens para a prática do desporto. Nós entregamos este material aos jovens de Cauê no sentido de fazer esses jovens sentir que o governo está empenhado, portanto, em colaborar, em dar oportunidades aos jovens para a prática do desporto. Vamos continuar com a nossa política de massificação do desporto em Santo Tomé e Príncipe. Nós vamos continuar, portanto, a criar condições para que os jovens efetivamente possam praticar o desporto e também criar nas outras áreas oportunidade para que os jovens possam estar mais habilitados para poderem participar no desenvolvimento do nosso país. O governo entrega equipamentos desportivos à equipa de futsal de Cauê, vencedora do torneio interdistrital realizado no último sábado em Guadalupe. A entrega aconteceu esta quarta-feira na sala de reuniões do Ministério da Juventude e Desporto, na presença de técnicos e quadros da mesma instituição. Por exemplo, um lote de medicamentos foi ofertado à Casa das Irmãs Canucianas, na Ilha do Príncipe, por um cidadão português. A oferta, avaliada em cerca de 1.000 euros, vai contribuir para dar assistência aos mais carenciados. Por exemplo, eu não gosto Analgésicos, anti-inflamatórios, aspirinas, pensos rápidos para curativos, ligaduras, aparelho de tensão, dentre outros, constitui este lote de medicamentos, avaliado em cerca de 1.000 euros, depois de um SOS lançado e adquirido por este cidadão português, junto aos amigos para dar continuidade às ajudas que vem efetuando aos mais necessitados da região. E se há pessoas que eu tenho uma altíssima consideração, são estas duas irmãs. Porque, no fundo, elas rezam verdadeiramente das 6 da manhã à meia-noite. O rezar não é, com certeza, estar fechado. É estar aberto ao mundo, estar aberto ao amor, à solidariedade. Ainda ela agora disse que teve a fazer pensos a 15 pessoas. E, portanto, isto é irrelevante, esta dádiva, que não é minha. E de onde é que veio? Veio de um conjunto de amigos a quem eu dei uma folha de papel A4, manuscrita pela irmã. Eu preciso deste medicamento, deste e daquele. E disse, olha, deem-me isto. E trouxe. E o que eu gostava é que isto continuasse de uma maneira mais organizada. Porque quanto mais elas souberem com o que contam, melhor será o trabalho. Esta é a prática que até o próprio Papa Francisco tem defendido. A Igreja dos Pobres. Não é a Igreja dos Ricos, é a Igreja dos Pobres, que possa minorar o sofrimento, a tristeza de muita gente, a quem a gente tem que chamar irmãos. Da parte das irmãs, ficou a nota de agradecimento, tendo em conta a carência dos mesmos para dar respostas a tanta procura dos mais necessitados. Não é para mim, mas sim para os povos, para as pessoas que necessitam. Porque aqui a gente não leva dinheiro a nada. Só para dar àqueles que necessitam, aos velhinhos, à casa lá de baixo de Betânia, que é uns velhinhos que não andam e precisam. Às crianças, ainda eu estive, acho que 15 pessoas ia fazer penso. Acho que crianças que vêm da escola e pessoas adultas. Por isso eu quero agradecer muito àqueles que mandaram ao Sr. Pedro, que foi a iniciativa, porque eu não conheço ninguém. Agradecer-lhe muito e àqueles que mandaram que o Senhor ajude e aumente sempre aquilo que fica. Cidadão português, no gesto de caridade, junto às irmãs canucianas da região do Príncipe. É o final, para si em especial, boa noite.